da mensagem de hoje é entendendo os processos e vivendo o propósito. Aleluia. Gênesis capítulo 16, versículo 6. Todos acharam? Amém? E a palavra do Senhor fala assim: respondeu Abrão a Sarai, sua serva, está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. E o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte do deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe Agar: serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Aqui a palavra do Senhor, nós vamos falar muito sobre essa história de Agar. Então hoje eu vou chamar a igreja de Agar, amém? E nós vamos aprender com essa história. Mas antes da gente poder aprender sobre essa história, a história de Agar, eu vou fazer uma pequena introdução de como que Agar ela entra aqui nessa família, nesse relacionamento, na terceira pessoa aqui. Então, a palavra de Deus vai falar que Agar, ela era uma serva egípcia. E Agar, ela foi adquirida por Sarai, esposa de Abrão. Porque ainda, aqui na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 16, essa história ainda, Deus não tinha ainda mudado o nome ainda de Abrão para Abraão. E não tinha ainda mudado o nome de Sarai para Sara. Mas Deus mudou o nome de Abraão e também de Sara. Mas foi logo mais para frente. E aqui então, Abrão e Sarai. A palavra de Deus aqui fala que Agar, ela era uma serva egípcia. E era muito comum, né? A prática comum de ter uma serva, de ter uma escrava que ajudava nos deveres da casa. Enfim, não vou entrar nesse contexto. Mas aqui fala que a Agar, ela fazia parte aqui dessa família, por ela ser serva de Sarai. Mas aí a palavra de Deus vai falar que Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. Porque Sarai, ela não gerava. Ela não tinha filhos ainda com Abrão. E como eles eram ainda avançados de idade, né? Sarai, como não gerava, a sua incredulidade fez com que ela apressasse a ação de Deus. Então, aqui entra a história de Agar. Porque Sarai, ela não gerava. Então, a palavra de Deus fala que Deus, ele promete a Abraão um filho, que é o filho da promessa. E Deus cumpriu isso na vida deles. Eu estou fazendo um resumo para vocês entenderem. Amém, irmãos? Deus promete e ele é fiel para cumprir. Deus, ele prometeu a Abraão um filho. Né? Se a gente for olhar lá no versículo, em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 3 e 4, a gente pode estar abrindo lá, vamos abrir lá? No capítulo 15, 3 e 4. Vamos ler no capítulo 15, no versículo 4. Fala assim: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Então Deus promete aqui a Abrão um filho. Só que ele havia esquecido dessa promessa. Às vezes você pode ter esquecido da promessa que Deus te fez, mas o Senhor, ele não se esquece daquilo que ele nos promete. Ele é fiel para cumprir. Só que então Sarai, como ela não gerava e como ela estava na idade avançada, a sua incredulidade limitou a sua visão. E aí ela tinha o quê? Uma serva. E aí é onde que essa serva ela entra na história. Então ela percebe: eu não gero
mas eu posso usar a minha serva para gerar para mim. E ela disse, você vai gerar para mim. E aí entra a história de Agar. E aqui o que a gente aprende aqui com essa história de Sarai? Sarai, ela apressa a ação de Deus. Sabe aquela ajudinha que a gente quer dar para Deus? Então tudo aquilo que nós fazemos com a força do nosso braço, nós vamos ter que sustentar com a força do nosso braço. O difícil não é esperar. O difícil é viver a consequência da pressa. Foi o que aconteceu. Ela quis dar uma ajudinha para Deus, sendo que Deus já havia prometido lá na frente para ela, bem antes. Deus já havia prometido para ela essa promessa, para os dois. Mas ela quis, com a força do seu braço, dar uma ação para Deus. Então, mesmo que estiver demorando, espera no Senhor. Amém? Espera no Senhor. Então, tudo que nós fazemos da força do nosso braço, nós vamos ter que sustentar com a força do nosso braço. Então, Sarai, ela olha para aquela serva e fala, será você que vai gerar para mim. Porque você é minha serva e você vai gerar para mim, porque eu não gero, então você vai gerar para mim. Então, imagino que Sarai pensou assim, ela é minha serva, ela é minha, então o que for gerado dela será meu. Então o que Sarai faz? Ela entrega a sua serva para o seu marido Abrão. E a palavra do Senhor fala que Agar, ela engravidou. Aí entra aqui a terceira pessoa, que Agar entra nesse relacionamento. E quando se viu grávida, a palavra do Senhor fala aqui no capítulo, a partir de Gênesis, capítulo 16 em diante, aqui já começa a contar a história de Agar. Porque Agar, quando ela se viu grávida, ela começou a desprezar a sua senhora. Ela começou a olhar com um olhar de desprezo para a sua senhora. Eu imagino que ela tenha pensado assim, eu vou ter filho de Abrão. Eu não sou assim uma pequena serva. Então ela começou a ter um olhar de desprezo para a sua senhora. Então Sarai, ela vai lá falar com Abrão que Agar estava desprezando ela, porque ela não gerava. Então aí Abrão fala para ela, Sarai, faz da sua serva o que você achar melhor. E aí sabe o que acontece? Sarai começa a humilhar Agar. Aí ela começa a humilhar Agar, ao ponto que Agar fica tão chateada que ela foge da presença da sua senhora. Ela foge. E aí a palavra do Senhor fala que ela foge para o deserto. E aí quem que encontra ela no deserto? O Senhor encontra ela no deserto. Então o que essa história ela vai nos ensinar hoje? Todas as vezes que nós somos confrontados, nós temos a tendência em fugir. Fala, Jesus. Todas as vezes que eu e você somos confrontados é para trazer transformação. Porque a prensa, ela vai extrair o melhor de você, o melhor de mim. Só que Agar não entendeu. Agar não estava entendendo. E aí ela foge para o deserto. Então todas as vezes que a gente for confrontado é para a nossa transformação. Qual a área da sua vida você precisa ser confrontado para você alcançar o seu propósito? Então o anjo do Senhor, ele fala para Agar. Olha que lindo. De onde você veio e para onde você vai? O próprio Senhor aparece para ela no deserto. E aí,
Deus se comunica com frequência usando perguntas. Mas isso não significa a falta de onisciência, porque Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece todas as coisas. E Ele tem todo o poder. E Ele está presente em todos os lugares. E aí ela foge para o deserto. Talvez ela pensou, sou uma simples serva. Talvez ela se sentiu humilhada pela posição que ela era. Mas Agar não estava entendendo. Ela não estava entendendo o propósito. Então Agar, ela foge para o deserto. E então o anjo, ele disse para ela: submeta a sua senhora. O anjo estava dizendo, eu vou chamar vocês de Agar, amém? Amém. O anjo estava dizendo: Agar, minha filha, submeta ao processo que eu tenho para você. Agar, você não está entendendo. Submeta, obedeça, humilhe-se diante da sua senhora, Agar. Volte. O que o Senhor está dizendo para nós essa noite? Submeter aos processos. Ele dói. Os processos para nos transformar, porque Ele dói. Ele vai mexer com as nossas estruturas, aquilo que a gente não quer mexer. Mas Ele é para nos transformar. Amém. Aquilo que nos confronta é para nos fazer humilde na presença dEle. Aquilo que nos confronta é para forjar o nosso caráter. Amém. Amém, Deus. E ali, o anjo fala para ela: volta. É como se ele estivesse falando: minha filha, volte aos processos. O processo, ele dói mesmo. O processo tem a questão da espera. Tem a questão da espera e do tempo. É um lugar de esperar mesmo. Mas é neste lugar que eu vou te exaltar. Aleluia. É nesse lugar que eu vou te usar. O lugar da humilhação será transformado em lugar de honra. O lugar de humilhação será um lugar de honra. Volte para os processos. Eu não sei se você hoje está vivendo um processo no meio, talvez parou no meio do caminho, talvez você tenha passado por processo ainda no início ou no final. Mas a palavra para você nessa noite, Agar, é que volte para o seu processo. Volte para o seu processo. Complete o seu processo. Submeta a obediência. Volta para o seu propósito. E aí ela foge para o deserto. É o que muitas vezes a gente faz. A gente quer se esconder do mundo quando a gente não está bem. Quando nós somos confrontados, a gente quer fugir. Em vez de enfrentar, a gente foge. Porque a gente não quer revelar quem somos. Porque quando você enfrenta, nós revelamos aquilo, a dependência. E às vezes a gente não quer depender. Precisamos voltar. E aí o anjo vai e fala para ela: volta, submete. Os processos que nós passamos descrevem o nível da nossa maturidade. A cada nível alcançado é uma maturidade que você alcança. Em que nível você está no seu processo? Em que maturidade você tem alcançado em Deus? Então, os processos que nós passamos descrevem o nível de cada maturidade. Quanto mais eu entendo o processo, mais eu vou avançar para a minha maturidade. É hora
cumprir o seu chamado em Deus. Ele sabe da sua aflição. E Ele entende o que você está passando. Submeta. Deus é Deus de oportunidade. Ele é Deus de oportunidade. Ele tem propósito na minha e na sua vida. E Ele é Deus de oportunidade. Então aquele que experimenta da presença de Deus, não tem como ele ser o mesmo. Não tem como. Talvez hoje você pode estar em casa, talvez até fugiu. Foi para o deserto. Foi para o mundo. Mas Ele vai te encontrar. Porque Ele tem um propósito na sua vida. E você precisa voltar para cumprir o seu propósito. Então o anjo fala para ela: volte, submeta. Vamos abrir lá em Gênesis 16, 9. Disse o anjo. Disse então o anjo do Senhor: volte, volte, volte. A sua senhora, sujeitai-se a ela. Sabe o que significa a palavra submeter, sujeitar? Obediência. Obediência. Ninguém vai alcançar maturidade se não tiver obediência. Sem obediência não tem maturidade. Sem obediência não tem propósito. Então ele fala para ela: submeta, volta. Você não está entendendo, H? Volta. Porque eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar história. Eu multiplicarei sobremaneira a tua semente, que você não dará conta de contar, de numerosa que ela será. Essa glória, esse é o nosso Deus. Aleluia. A palavra dessa noite para você que está nos assistindo é renunciar. E para você também que está aqui presente, é renunciar, é obedecer, é se posicionar. Posicionamento. Não é hora mais de permanecer no deserto, de fugir da sua responsabilidade. É minha e sua responsabilidade. O nosso propósito é nossa responsabilidade. Tem pessoas lá fora sedentas, morrendo, precisando de uma palavra. E não é hora de fugir. É hora de alcançar almas. Posicionamento. Vamos renunciar. Renunciar a nossa própria vontade, a nossa carne. Nosso comodismo, o nosso individualismo é responsabilidade da igreja. Da igreja. Há vidas lá fora precisando de uma palavra. A palavra profética que vai sair da minha e da sua boca. Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Que tremendo isso aqui. E ela pensou que ela era simplesmente uma serva qualquer, não tem valor, porque os servos e os escravos não tinham voz, não podia dar opiniões. Mas Deus mudou a história de Agar. Assim como Deus tem mudado a minha e a sua história. Você tem valor, sim. Deus vai mudar a sua vida, sim. Deus vai transformar. É Deus que faz, meu querido.
obediente à voz do Senhor. Ela obedeceu, ela voltou. Mas ela teve que submeter à obediência, à humildade. Ela teve que submeter aos processos de Deus para a vida dela. Foi fácil? Eu acredito que não. Não foi fácil. Mas ela passou cada processo. Deus mudou a história dela. Chegou numa fase que ela também teve que ir embora, mas Deus restituiu tudo na vida dela. Se Agar não tivesse obedecido, ela não teria vivido o propósito da sua geração. Para que a minha geração e a sua geração futura, para que a nossa geração futura venha crescer, eu e você temos que submeter aos processos de Deus. Amém. Para a nossa geração crescer, nós teremos que nos posicionar. Como será a nossa geração futura se a gente não tiver posicionamento? O que será da nossa geração futura se nós nos submetermos aos processos de Deus e cumprir o nosso propósito, o nosso chamado? Verdade, Jesus. Agar, ela teve que submeter. Então, o anjo falou para ela, no versículo 16, 11, disse ainda o anjo do Senhor, ainda, você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael. Até o nome Deus revela. Oh, Jesus maravilhoso. E aqui o Senhor faz uma promessa também para a vida dela. E aí a palavra do Senhor fala: porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumenta selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Olha o que o Senhor está fazendo aqui na vida de Agar. Volte. Volte para os seus processos. Complete o seu propósito. Não deixe pela metade, Agar. O Senhor não te quer pela metade. O Senhor ele te quer por completo. Agar, volte. Cumpra o seu chamado, porque eu vou mudar a sua história. Mas para isso você precisa voltar, submeter, obedecer. Amém. E foi isso que ela fez. Nós vamos passar por lugares improváveis. Passar por processos são lugares improváveis, onde nós não vamos querer nos passar, que dói, porque vai mexer com toda a nossa estrutura humana. Lugares improváveis, a prensa dói, mas somente assim que nós vamos produzir frutos. Amém. Na prensa, na pressão, para que eu e você venha reconhecer que é Deus é que faz. Amém. É Ele que honra, é Ele que levanta. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. É isso que Ele faz. Amém, Jesus, eu creio. Ele levanta o humilde. Creio na tua palavra. E Ele exalta o humilde. Amém. Para a sua honra. Nos momentos difíceis, é para aprofundar as suas raízes em Jesus. Amém. Amém. Eu creio, Jesus. Eu creio nessa palavra. Mas esse lugar produz maturidade. Amém. Só pode ser alcançado com obediência e submissão. O caráter
aperfeiçoado, estar no lugar que se chama obediência, humildade, posicionamento, presença de Deus. Não fuja do seu propósito. Não fuja da sua responsabilidade. É sua e minha responsabilidade voltar e completar o seu processo. Amém. Verdade. Porque tem pessoas que se espelham em nós. Verdade. Sim, nós somos sal e luz. E aonde você for, você tem que temperar o ambiente. É verdade. E a presença do Senhor tem que exalar Verdade. o perfume de Cristo na vida das pessoas. As pessoas têm que olhar para você e ver o Espírito Santo de Deus, olhar para mim e ver o Senhor. Verdade. Como Estevão, né? Olhar para ele e ver ele com cara de anjo. Eu falo, Senhor, quando as pessoas olham para mim e me ver cara de anjo. A glória que resplandece. Aí a pessoa vai olhar para você e vai falar: nossa, você tem um brilho tão diferente. Que brilho é esse? Aí você chega junto e fala: vou te convidar a conhecer esse Deus que eu sirvo. Que pode mudar a minha e a sua história. Ele mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Então, Agar, volte! Volte, Agar! Complete o seu propósito! Não permanece neste lugar de deserto, porque este lugar não foi o lugar que eu escolhi para você. Você pode até fugir, mas você precisa voltar, porque o deserto é um lugar, não é um lugar de permanência. O deserto é um lugar de aprendizado. O deserto não é lugar para você permanecer. Agar, você está me ouvindo? Igreja, você está ouvindo? O deserto não é lugar para você permanecer. O deserto não é um lugar para você fugir e se esconder. O deserto é um lugar de treinamento, de aprendizado. Todos nós temos que ser treinados neste lugar. O treinamento é para a gente ganhar experiência. Você ganha bagagem, você ganha experiência. Você cresce, a maturidade. Então, toda vez que você for confrontado, se você fugir, você nunca vai entender aonde suas raízes vai permanecer forte. Todas as vezes que a gente fugir de um confronto, as nossas raízes não vão criar fortaleza. Verdade. Mas se você enfrentar, ela vai permanecer mais forte e alcançará os ribeiros das águas. Enfrente os seus problemas, enfrente o seu medo, enfrente as suas emoções, enfrente os seus limites. Aleluia. Tá difícil? Volte para a casa de Abraão. Lá é seu lugar, Agar. Não é no deserto que é o seu lugar. É lá na casa de Abraão. É lá. Volte. Submeta a sua senhora. Porque eu vou mudar a sua história. E eu já estou finalizando. Sem obediência, sem maturidade. O que você escolhe hoje? Voltar para a casa de Abraão, cumprir o seu propósito ou permanecer no deserto? O que você escolhe hoje? Você que está nos assistindo, o que você escolhe hoje? Voltar para os seus processos e cumprir o seu propósito ou morrer no deserto? Quem submete aos processos de Deus encontra e vive o seu propósito. Amém. Eu creio. Volte. Volte. Agar, volte. Quero que você fique de pé.